há quanto tempo você está esperando? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta real. Há quanto tempo você está orando pela mesma coisa e o silêncio continua sendo a única resposta? Há quanto tempo você está acordado de madrugada com a mesma dor, o mesmo nó no peito, a mesma situação que não muda? Há quanto tempo você está segurando a fé com as pontas dos dedos, repetindo para si mesmo que Deus é fiel, que Ele não abandona, que a resposta vem, enquanto lá dentro uma voz sussurra que talvez dessa vez seja diferente? Davi chegou nesse ponto. Ele não finalizou um poema teológico sobre a espera. Ele gritou 4 vezes no mesmo salmo. Ele usa a expressão até quando. E cada vez que ela aparece, é como uma facada em câmera lenta. O Salmo 13 é o salmo de quem chegou ao limite. E o que acontece nos últimos 2 versículos depois desse limite vai mudar a forma como você entende o que é fé de verdade. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 13 é um dos mais curtos de todo o livro. Apenas 6 versículos, mas é estruturalmente um dos mais perfeitos. Estudiosos da literatura hebraica identificam nele o formato clássico do salmo de lamento individual. Começa com a queixa, passa pelo pedido e termina com a confiança declarada. Mas o que torna o Salmo 13 único é a velocidade com que essa jornada acontece. Em 6 versículos você vai do fundo do poço ao louvor. Não porque a situação mudou, não porque Deus respondeu entre o versículo 4 e o versículo 5, mas porque o próprio ato de orar, de lançar a dor para Deus com honestidade total, já é em si mesmo uma transformação. O contexto histórico mais provável desse Salmo segundo, estudiosos como Derek Kidner e William Vanga-Miron, é novamente o período de perseguição por Saul, quando Davi passou anos vivendo como fugitivo, sem saber quando aquela situação terminaria. Saul tinha exércitos, tinha o poder institucional, tinha a palavra do rei, e Davi tinha a palavra de Samuel de que seria rei. Mas entre essa promessa e a realidade, havia um abismo de tempo que nenhum calendário conseguia preencher. O Salmo 13 nasce desse abismo, o cruzamento com o livro de Abacuque. Aqui é profundo e direto, e tem a mesma intenção que usamos anteriormente no outro vídeo. Abacuque capítulo 1, no versículo 2, começa assim: Até quando, Senhor, clamarei e não me ouvirás? É a mesma abertura do Salmo 13, a mesma pergunta, o mesmo desespero da espera. E assim como o Salmo 13 encerra com louvor, sem que as circunstâncias tenham mudado, Abacuque 3 encerra com uma das declarações de fé mais radicais de toda a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, ainda assim me alegrarei no Senhor. Espera que não muda as circunstâncias, mas muda o interior de quem espera. Isso é o que o Salmo 13 ensina. A expressão até quando, em hebraico, é adiana, e ela aparece 4 vezes em 2 versículos. Isso não é repetição acidental. Adiana é a pergunta do limite temporal. É diferente de por quê que questiona a razão. Adiana questiona a duração. É a pergunta de quem não está mais tentando entender o motivo, mas está pedindo que o tempo de sofrimento tenha um ponto final. 4 vezes em 2 versículos, significa que Davi não estava sendo poético, estava sendo desesperado. A repetição é o som de alguém batendo na porta que não abre, cada batida mais forte que a anterior. E no versículo 5, o salmo vira completamente. E a palavra que ancora essa virada é Sheze. Sheze é uma das palavras mais ricas de todo o hebraico bíblico e uma das mais difíceis de traduzir. As Bíblias em português usam misericórdia, benignidade, amor leal, amor inabalável, mas nenhuma dessas traduções captura o todo. Sheze é o amor que cumpre promessas, mesmo quando não é obrigado. É a lealdade que vai além do contrato. É o amor de aliança que não depende do comportamento do amado para continuar sendo amor. Davi não diz apenas que confia em Deus. Ele diz que confia no Sheze de Deus, na lealdade de aliança que Deus prometeu e que não pode ser revogada mesmo quando o silêncio dura anos. O adiana de Davi, o até quando batido 4 vezes na mesma porta, é a oração mais honesta que um crente pode fazer. E o Sheze de Deus é a razão pela qual essa porta não vai permanecer fechada para sempre. Se você está num período de adiana agora, manda esse vídeo para alguém que também está. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém no limite é mostrar que a Bíblia guarda a oração desse limite com honra. E se você chegou até aqui e esse vídeo já contribuiu para seu crescimento espiritual, se inscreva no canal,
e deixe seu comentário para que o YouTube entenda que você gosta desse vídeo e ele distribua para mais pessoas. Voltando para nosso conteúdo de hoje, imagina você no deserto de Judá, não o deserto romântico das pinturas, não a paisagem de cartão postal, o deserto real, com calor que racha a pele durante o dia e frio que corta durante a noite, com provisões que diminuem, com notícias que chegam de que Saul está mobilizando mais tropas com homens ao redor que também estão exaustos e que às vezes olham para você com uma pergunta nos olhos que ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Quando isso vai acabar? E Davi não tem resposta. Só tem a mesma pergunta deles. A de Aná, o versículo 2, tem uma frase que a maioria das traduções suaviza demais. Tendo tristeza no meu coração de dia. Em hebraico, a palavra tristeza aqui é yagon, que descreve não apenas tristeza, mas dor que corrói. Desgosto que vai consumindo por dentro como ferrugem no metal. Não é a tristeza de um momento difícil, é a exaustão acumulada de dias que se somam a semanas, que se somam a meses, que a pessoa não sabe se vão virar anos. Yagon é o peso de uma espera que não tem data para terminar. Tem um dado fascinante sobre o período de fuga de Davi que ilumina o Salmo 13 de uma forma que nenhuma leitura isolada consegue. Segundo um Samuel, Davi ficou fugindo de Saul por pelo menos 10 anos, provavelmente mais. 10 anos. Pensa nisso. Não foi um período difícil de 6 meses que depois melhorou. Foi uma década de deserto, de cavernas, de esconderijos, de redes de espiões, de alianças frágeis com cidades que podiam virar contra ele a qualquer momento. O Salmo 13 não é o grito de quem está há uma semana na dificuldade. É o grito de quem está há anos e ainda assim ainda está gritando para o mesmo Deus. Isso é uma forma de fé que a maioria das pregações não consegue capturar. E então vem o versículo 3, onde Davi para de se queixar e começa a pedir: considere e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. A expressão ilumina os meus olhos, em hebraico, é a imagem de alguém cujos olhos estão começando a fechar, não de cansaço comum, mas do tipo de exaustão que vem antes de desistir completamente. É a fadiga que antecede a rendição. E Davi está pedindo especificamente que Deus ilumine esses olhos, que mantenha a chama acesa, que impeça a capitulação final. Agora imagina o momento exato entre o versículo 4 e o versículo 5. Nenhuma resposta chegou, nenhum anjo apareceu, nenhuma situação mudou. E ainda assim, no versículo 5, Davi escreve: mas eu confiei no teu Sheze. Esse mas é uma das palavras mais poderosas de toda a Bíblia. Em hebraico é Vaane, literalmente. E eu, como se Davi estivesse dizendo: o mundo está fazendo uma coisa, os inimigos estão fazendo outra, o silêncio está fazendo a sua parte, e eu, no meio de tudo isso, eu confiei não no resultado, na lealdade de aliança de Deus que não depende das circunstâncias para continuar sendo real. E o versículo 6 encerra com algo que deveria ser impossível dado o contexto dos versículos anteriores. Cantarei ao Senhor, porque me tratou beneficamente. Davi usa o tempo passado. Não cantarei quando as coisas melhorarem. Não cantarei se você responder meu adiana. Cantarei porque já a tratou beneficamente. Porque o Sheze passado é garantia suficiente do Sheze futuro. Porque a história de Deus com Davi já tem evidências suficientes para que o louvor seja possível no presente, mesmo sem ver a resposta ainda. Isso não é negação da dor. É memória teológica funcionando como âncora no meio da tempestade. O cruzamento mais poderoso do Salmo 13 está em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, onde Paulo escreve uma das declarações mais absolutas de toda a Bíblia: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está definindo teologicamente o que Davi estava vivendo experiencialmente no Salmo 13. O Sheze de Deus, o amor de aliança que Davi confiou no versículo 5, é o mesmo amor que Paulo afirma ser inseparável no Romanos 8. Davi não tinha as palavras de Paulo, mas tinha a experiência que Paulo depois colocou em doutrina, e tem um cruzamento com o Evangelho de Marcos, que vai arrepiar você. Em Marcos capítulo 15, versículo 34, na cruz Jesus grita: Deus meu,
por que me abandonaste? Essas são as palavras do Salmo 22, não do Salmo 13, mas a estrutura é idêntica. O grito do limite, a sensação do abandono, a oração de quem está no fundo mais fundo que existe. Jesus viveu o Adiana na carne. Ele conheceu o silêncio de dentro. E porque ele desceu até lá, o Chese que Davi cantou não é apenas uma promessa abstrata, é uma promessa encarnada, testada no limite máximo e provada verdadeira na ressurreição. O Salmo 13 é a antecipação de uma experiência que o próprio Filho de Deus atravessou. Quero te pedir uma coisa antes de finalizarmos. Nos comentários, me conta qual é o seu Adiana. Qual é a coisa pela qual você está orando há tanto tempo que você já perdeu a conta de quantas vezes você pediu. Porque eu acredito que quando a gente coloca o Adiana em palavras, demonstramos a outras pessoas que todos nós passamos por momentos de questionamento, mas mantemos nossa confiança inabalável, como um ato de fé. Já é dizer, eu ainda estou aqui, eu ainda estou orando, eu ainda acredito que o Chese de Deus é real. E às vezes ver que outros também estão no mesmo processo é o que nos segura por mais um dia. O Salmo 13 tem 6 versículos e contém toda a jornada da fé humana, do grito ao louvor, do Adiana ao Chese, do fundo do poço, a memória de quem Deus já foi. E a ponte entre o versículo 2 e o versículo 5 não é uma mudança de circunstância, é uma escolha, a escolha de confiar no caráter de Deus quando as evidências imediatas não estão cooperando. Isso é o que os reformadores chamavam de fé que se apoia na palavra e não na experiência do momento. Não porque a experiência não importa, mas porque a palavra ela é mais confiável do que qualquer manhã específica que você acordou sentindo que Deus estava longe. A expressão de Davi e eu, que em hebraico é conhecida como Va'ani, é a sua declaração de independência espiritual e de fé. O mundo faz o que faz, os inimigos fazem o que fazem. O silêncio dura o quanto durar. E eu confiei no teu Chese, em seu amor fiel e inabalável. E eu cantarei, e eu me alegrarei na tua salvação. No próximo salmo, Davi sai da oração pessoal e olha para o mundo inteiro. E o que ele vê é sombrio. Um insensato disse no seu coração que não há Deus. O Salmo 14 é o diagnóstico mais completo da condição humana. Sem Deus, que existe em toda a literatura bíblica, e Paulo vai citar esse salmo, palavra por palavra, em Romanos 3, para construir o fundamento de toda a teologia da graça. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe, isso me ajuda de muito a continuar com essa série de vídeos da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.